Evangelho de Marcos, no 5º capítulo, a partir do verso 25. Mesmo assentados, diz a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que deles saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Palavra do Senhor. Gente, que palavra poderosa. E eu lendo agora, eu fico novamente tentando fazer este cenário, criar este cenário daquela multidão, e aquela mulher, talvez encolhida, talvez com vestes, se cobrindo da vergonha, do medo, e ela passando por aquela multidão, empurrava um, o outro empurrava, mas ela insistiu naquilo, e ela foi até Jesus. Talvez já fraca, de tanto tempo com aquela hemorragia, com aquele fluxo de sangue, já frágil, fragilizada, mas ela insistiu, e ela simplesmente, talvez ela tenha se abaixado, e de longe, imagine a cena, e de longe ela tocou Jesus e já saiu dali. E é tão interessante que ninguém notou, só Jesus sentiu. E o texto diz que, quando estavam todos dizendo: como, Jesus? Quem te tocou? E Jesus ainda diz assim: porque ela me tocou. Ele nem tinha visto ainda, mas ele sabia que era uma mulher. E nisto eu quero falar um pouco sobre o tema que eu quero trabalhar com vocês nesta noite. É um momento desafiador para nós, como igreja, como sociedade, com tantas coisas que vivemos. E nós estamos no mês que nós celebramos duas coisas que são comuns a muitas igrejas e são comuns à humanidade. Uma coisa comum a muitas igrejas é o aniversário em março. Como o presbitério define isso em dezembro, e no passado algumas igrejas, alguns presbitérios se reuniam em janeiro e fevereiro, então o aniversário das igrejas ficava geralmente para março. Então geralmente em março é aquele mundaréu de igreja fazendo aniversário. A minha completou agora, semana passada, 29 anos, vocês estão completando 21 anos de igreja, em março também. Então é um momento que nós compartilhamos disso. Mas em março também nós compartilhamos de uma data importante e mundial, o Dia das Mulheres. E o Dia das Mulheres a gente não pode lembrar somente lá no dia 8, mas precisa ser relembrado, porque aquela data foi importante, foi significativa. Aquela data não tem a ver apenas com flores que são dadas no dia 8, e no dia 9 aquela flor já está murcha. As mulheres lá em casa, minha mulher e minha filha receberam, ficaram no carro. Quando na terça-feira eu fui pegar o carro, as flores já estavam daquele jeito, né? Murchinha. Mas a história do que aconteceu no dia 8 continua pela libertação das mulheres, pela dignidade das mulheres. Você deve estar pensando: que confusão que ele está falando. O que tem a ver esse negócio de igreja e aniversário da igreja e mulher?
Pois bem, eu estava pensando nisso, meditando nisso, e cheguei a um tema desta meditação. E o tema é Jesus e a dignidade feminina. Jesus e a dignidade feminina. Unindo as duas ideias, porque Jesus precisa ser o cerne, o centro, o alvo, o ponto de partida, o tudo da igreja. Num tempo onde vivemos com tantas confusões de ideologias, num tempo onde vivemos com tantas polarizações, tantos extremos, com intolerância de discurso, com intolerância de trabalhar ideias, quem vai resolver tudo isso e nos trazer de volta à centralidade e ser a igreja de Jesus Cristo? É o próprio Cristo. Afinal de contas, a igreja é de Jesus Cristo, é de Jesus. E quando nós olhamos para este momento desta mulher, do fluxo de sangue, quando pensamos na dignidade da mulher, nós pensamos e lembramos e reajustamos nossa caminhada para vivermos como a igreja de Jesus Cristo. Por isso eu quero falar com vocês sobre Jesus e a dignidade da mulher. Ao vermos como Jesus agiu, nós entendemos a verdadeira mensagem do Evangelho. E olhando para o texto, nós percebemos, em primeiro lugar, e o texto diz, lá no verso 30, e Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, simplesmente porque aquela mulher tocou Jesus e ele sentiu aquela mulher. Ele não sentiu apenas fisicamente, num tempo onde a gente está sem saber, toco, cumprimento ou não. Foi um dilema entrar aqui na igreja, porque eu cheguei junto com a minha esposa e com o seminarista. Aliás, deixa eu apresentar, está ali a minha esposa Lilian, está ali, e o seminarista, o João, está no último ano, gente boa, bom para pregar, viu, pastor? Bom, pode chamar, solteirão, né? É do interior, não sabe nem andar no supermercado. Foi andar no supermercado hoje comigo, gente, não sabe nem andar no supermercado. É um sujeito do interior, mas é gente boa. Mas enfim, nós estávamos chegando aqui, e quando chegamos aqui, o João me empurrou e falou, pastor, vai na frente, porque eu não sei se a gente pode cumprimentar. Aí eu falei, não, vai minha mulher, né? Minha mulher falou, não, vai você, porque eu não sei se a gente vai cumprimentar. A gente está vivendo desse jeito, né? Aí quando eu cheguei ali, o garoto ali chegou lá e já fez assim. Eu falei, pronto, Wakanda, me identifiquei. Pronto, está resolvido. Aí resolvemos o problema. E nós estamos vivendo nesses dias, mas essa mulher fez questão de tocar Jesus. E essa mulher estava vivendo o dilema de que se alguém encostasse nela, ou se ela encostasse em alguém, a impureza tomava conta daquela situação. Mas Jesus sentiu o toque daquela mulher. Não só o toque físico, não só o toque de um aperto de mão, não só um toque na sua veste, mas Jesus sentiu a alma daquela mulher, Jesus sentiu o coração daquela mulher, Jesus sentiu a história daquela mulher, provavelmente Jesus sentiu a dor dos pais, dos irmãos, da família daquela mulher, porque ela estava sozinha, havia sido abandonada por causa de todo este dilema da sua vida. Mas Jesus sentiu a história daquela mulher. Queridos, como isso me conforta, como isso me traz paz, porque isso me traz a memória de que quando eu oro, quando eu estou em oração, quando eu ouço a palavra, quando eu adoro, e destas formas nós tocamos o Senhor, e quando nós não conseguimos nem falar, Ele ouve a nossa alma, Ele sente a nossa alma. Sabe aquela dor que você é uma dor tão profunda que você não consegue nem falar. É uma dor tão profunda que você não consegue nem compartilhar. Tudo bem, porque Jesus sente o seu toque. Jesus sente quando você toca com esta necessidade. Jesus está pronto para nos ouvir, pronto para nos receber, apesar das nossas impurezas. Apesar do mundo dizer vocês são impuros, apesar do mundo nos excluir, apesar de tudo isso, e como foi com aquela mulher. Imagine a história da vida, a circunstância daquela mulher, por onde ela passava, tudo que ela tocava se tornava
impuro. Mas quando ela tocou Jesus, Jesus sentiu, Jesus ouviu toda a história da sua alma, toda a história do seu coração. Sabe, eu quero que você, nesta meditação dessa noite, lembre-se disso. Não importa a dor, não importa aquele fluxo de sangue que rola de dentro do teu coração, roubando a tua energia, roubando a tua força. Mas quando você fala, a gente gosta de dizer, né? Abba, Pai. Quando você fala, você está tocando no Senhor e Ele conhece a sua história. Ele sabe da tua história. Ele conhece a sua história. E como igreja, queridos irmãos, precisamos tomar cuidado com tantas falácias que estão no nosso meio, tantas conversas que estão nas nossas mídias sociais, que desviam de olhar para o Senhor e da maneira como Ele sente a humanidade. Defendemos tantas polarizações e nos esquecemos de defender o Cristo que sente a nossa alma, que sente a nossa dor e que sabe da nossa história. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Num lugar e num momento onde aquela mulher não tinha dignidade nenhuma, Jesus parou. Jesus sentiu toda a história daquela mulher. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E esse mesmo Jesus quer te ouvir hoje. Ele pode te ouvir. Jesus ouve o mais profundo do teu coração. Jesus sente o mais profundo do teu coração. Toque em Jesus. Toque pela oração. Toque pela fé. Toque pela adoração. Mesmo que às vezes exprimido pela multidão. Mas o Senhor sente a sua história. Segunda coisa que nós aprendemos neste texto tão maravilhoso. O verso 27 diz assim que, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela não sabia se era real. Ela apenas havia escutado de um tal Jesus que se dizia o Filho de Deus, o Salvador, e que estava curando as pessoas. Mas aqui nós aprendemos que Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus é a esperança do mundo. Jesus é a esperança das nações. E aquela mulher que havia escutado de longe alguma história, um burburinho de um tal Jesus, e apesar de todo o desespero, veja que o texto relata que ela já havia investido tudo que tinha, então provavelmente já estava vivendo com restos de roupa, com restos de comida, com os outros que ajudavam aqui e acolá. Uma mulher necessitada, uma mulher indigna, sem dignidade nenhuma, a começar por ser mulher, por ser uma mulher que tinha uma doença que era considerada impura, uma mulher desprezada, provavelmente até pela família já que estava cansada, porque o texto não fala da família dela, fala somente de uma certa mulher, nem sequer nome ou sobrenome, nós sabemos dessa mulher. A mulher da família tal, não, é uma certa mulher, uma qualquer da vida. Nós podemos dizer que essa mulher, uma desesperançada, sem esperança nenhuma, sem esperança no ser humano, sem esperança na medicina, sem esperança no dinheiro, sem esperança em nada mais. Tudo que poderia ter alguma forma de esperança se perdeu. Mas Jesus, e só ouvir falar do tal Jesus, para ela foi renovação da esperança. Foi renovação da esperança. Às vezes nós nos perdemos tanto, queridos irmãos e irmãs, nos perdemos tanto em tantas ideias, em tantos conceitos, e nos esquecemos que nada muda o fato de que Jesus continua sendo a nossa única esperança. Não é emprego, não é relacionamento. Tem sujeito que fica assim, eu quero namorar, porque aí minha vida está resolvida. Oh, Jesus, sabe nada. Oh, Jesus, meu irmão, é dureza. É a misericórdia do Senhor, é o agir do Senhor.
Quantos casamentos estão sem esperança, sem força, sem vigor, desesperados? E aí, eu fico preocupado mesmo, me desculpe, pelo amor de Deus, se tem coach no nosso meio. Mas hoje só se fala de coach. E é bonito, sabe? O coach fala, faz isso, faz aquilo, e faz o seu... É maravilhoso. Mas na hora que o bicho pega meu filho, na verdade, se não for Jesus, nós não temos esperança. Você acha que é trabalho? Você acha que é saúde? Saúde da noite para o dia? Vai embora. Vai embora. Nós precisamos aprender a ser como esta mulher, tendo ouvido, e só o fato de ouvir de longe, de um tal Jesus, a esperança desta mulher foi renovada. Nós precisamos voltar à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como igreja que comemora, que celebra a vida, e mais um ano de vida, não vamos perder o foco, não percam o foco. Eu estava olhando o emblema da igreja, parece que é a igreja e uma cruz no centro. É isso, né? O emblema da igreja. Gente, que maravilhoso isso. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Que seja não a igreja do pastor Dida, não a igreja do conselho, não a igreja deste ou daquele, mas é a igreja do Senhor Jesus, enquanto Ele for Senhor, enquanto Ele for o Cristo, enquanto Ele for o Deus vivo, a igreja permanecerá. A igreja permanecerá, mas a igreja que pertence ao Senhor. Não perca o foco. Volto a dizer, nós vivemos num tempo de tantas polarizações, de tantas ideologias ignorantes para extremos opostos. Sabe por quê? Porque nos perdemos de Jesus, nos esquecemos de Jesus, nos esquecemos que Ele é a única esperança para a nossa vida. Entra governo, sai governo, é governador, é prefeito, é presidente, é isso e aquilo. Não adianta, a única esperança e a esperança real da humanidade é Cristo Jesus, o Salvador. E nós não podemos mudar esse evangelho. A igreja não pode mudar esse evangelho. E aí, não, mas os grupos sociais que precisam de libertação, Jesus traz libertação para esta mulher. Jesus restaura a dignidade desta mulher. Jesus restaura a força desta mulher. E por enquanto, somente de ter escutado sobre Jesus, sua esperança foi renovada. E hoje eu quero te dizer em nome do Senhor, o que você mais precisa é de Jesus de Nazaré. É de Jesus Cristo. Queridos, eu estou me preparando para o meu meio século. Não parece, né? Não parece, mas eu vou completar 50 anos o ano que vem. Vou até tirar a barba, porque está ficando branca, né? Vou tentar ficar magro, porque magrinho parece que é mais novinha, né? E nesses meus 50 anos, eu posso dizer que pelo menos 49 anos e 8 meses eu estou na igreja. Porque antes de eu nascer, eu já estava na igreja. Minha mãe ia grávida para a igreja. Quantas coisas eu vi. Nesses últimos 20 anos, então, a igreja tem sofrido um rebuliço. E as coisas estão ficando tão sofisticadas. E para ter louvor hoje, gente, é uma sofisticação. E é jogo de luz, e apaga a luz, e acende luz, e joga para cá, e joga para lá, e nós esquecemos de celebrar a simplicidade, e a simplicidade da esperança só tem um nome, e é Jesus Cristo de Nazaré. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. Sabe, eu falo por mim mesmo, pela minha igreja. Às vezes, vamos fazer um momento de oração, uma reunião. Ah, sim, vamos fazer o checklist para trazer isso, o checklist do refrigerante, um traz o salgado, o outro traz não sei o quê, a banda faz não sei o quê. Gente, menos. Menos. Vamos voltar para Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus Cristo. E às vezes é tão desesperador para nós, pastores, porque parece que a gente é gerente de um parque de diversão. A gente vive como gerente de um lugar de
de diversão. E você tem que ficar inventando e reinventando, porque as pessoas não querem mais ouvir a esperança em Jesus Cristo. Da esperança em Jesus Cristo. Vamos parar de ficar tentando inventar a roda, reinventar a roda. No nosso caso, a roda que move a vida e move a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Mas o texto continua, e o verso 29 diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Imaginem, vamos lembrar a situação daquela mulher, que tudo que ela tocava, por onde ela passava, tudo se tornava impuro. Imagine se ela viesse nessa igreja, se fosse naquela época, o banco que ela sentasse, no mesmo dia, ia ser colocado lá no fundo e fazer uma fogueira. Imagina a situação daquela mulher. Tente se colocar na condição daquela mulher. Largada, abandonada, sem força, sem vigor. E ela tentava, talvez, esquecer da impureza dela, mas tudo ao seu redor trazia de volta a impureza, a consciência da impureza. Mas é interessante que, contrário ao que nós vivemos nestes dias, onde o puro não pode tocar no impuro, aquela mulher que era impura tocou no puro, Jesus de Nazaré, e se tornou pura, purificada, transformada, remida, modificada pelo poder do Senhor. Jesus, sim, Jesus, ele sente toda a nossa dor. Jesus, ele é a nossa única esperança. Jesus é, e essa mulher nos mostra aqui, ele é a pureza dos impuros. Quem é impuro aqui? Todos nós, a começar por mim, Eu sou mau. O salmista fala tão claro: e em pecado me concebeu a minha mãe, eu pequei contra ti, eu sou pecador. Mas Cristo Jesus me purifica de todo mal. O que é que você fez, ou que você faz, ou que precisa fazer para se tornar mais puro? Talvez você ache assim: vou ler a Bíblia e isso me faz mais puro. Alguns gostam até de colocar a Bíblia lá na casa, né, e deixa a Bíblia aberta. Como se daquela Bíblia, geralmente no Salmo 91, aberta, já com a página amarela seca, aí emana um poder dali. De forma alguma. Se existe alguma pureza. E não é pelo lugar que você está, não é porque você está aqui, não. Mas a pureza é por causa da presença do Senhor. É porque Jesus sentiu o nosso toque e nos tocou com o retorno da graça e da vida. Ao tocar Jesus, aquela mulher ficou pura. O que é que nós precisamos então para vivermos puros neste mundo tão caótico, tão cheio de confusões? O que é que nós precisamos? Precisamos de Cristo Jesus. Precisamos mais de Cristo. Menos discurso ideológico, menos discursos extremados e mais palavra de Jesus Cristo. Mais mensagem de Jesus. De Jesus que salva, que liberta, que purifica. Nenhum outro toque. E muitos tocaram naquela mulher. Ela tocou muitas pessoas, mas nenhum outro toque fez diferença como tocar Jesus. Como tocar Jesus. Por isso eu te pergunto nesta noite: de que maneira você tem tocado o Senhor? A gente está fazendo um trabalho no conselho da igreja de revitalização. Estamos trabalhando junto com o Beto Tavares. Conhecem o Beto Tavares? Ele está fazendo um trabalho com a gente. Uma das coisas que ele falou foi sobre a questão da simplicidade. Porque a gente complica demais as coisas. E nossas reuniões de conselho, muitas vezes, pastor, são reuniões administrativas. Quando foi a última vez que o conselho reuniu só para orar? Quando foi que o MASD reuniu, não para tratar questões do dia a dia, mas simplesmente para dizer: nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. E vamos falar com o Senhor. Quando foi a última vez que a juventude te reuniu, não para fazer jogos, para fazer esquete, fazer brincadeiras, mas para dobrar o joelho diante de Jesus?
dobrar os joelhos diante de Jesus. Nós temos perdido isso. Nós estamos fazendo uma série de vigílias lá na nossa igreja, mas é tão suave. A vigília começa às 10 horas da noite e vai até meia-noite, e tem louvor, e palavra, e oração. Mas eu lembro da época, eu sou velho, né? Aí eu lembro da época que a gente fazia vigília, né, amor? Começava às 9 horas da noite, e até 7, 8 horas da manhã do outro dia. E orando, orando, orando. E nós temos perdido isso com facilidade. Falar com o Senhor, e buscar Jesus, de tocar Jesus, e de buscar a pureza, não nas nossas grandes realizações, mas na simplicidade da presença de Jesus. Mas o texto continua, e o texto diz que, o verso 29 diz que ela tocou, e ela se sentiu curada. Interessante, né? Ela se sentiu curada. Isso quer dizer que, ao tocar em Jesus, ela foi liberta do cativo que ela vivia. A vida daquela mulher era um cativeiro. Para ela, viver a vida era um cativeiro. Acordar e dormir era acordar e dormir presa em um cativeiro. Mas naquele momento, ela se sentiu curada. Ela se sentiu livre. O que é que pode libertar as pessoas? Não são esses discursos extremados por aí afora. Não são esses discursos inflamados em Facebook. Crente brigando lá no Facebook, discutindo matérias no Facebook e dando mau testemunho, sendo cativo de muitas coisas e não vivendo na liberdade do Senhor. O Senhor te chamou para ser livre, e livre em Jesus Cristo, livre em Jesus de Nazaré. É hora de parar e pensar: o que é que prende teu coração hoje? Às vezes nós levamos história de vida, presos em tantas dores do coração, coisas que nós nem contamos para os outros, e nós rimos na presença das pessoas, mas Deus sabe que lá no escurinho do teu quarto, quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe das cadeias do teu coração. Mas Jesus quer te livrar, e só Ele pode te livrar, e só Ele pode ser a cura para a sua vida. Mas o texto continua, e olha que maravilhoso o verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Esse Jesus que sentiu o toque, esse Jesus que é a esperança, esse Jesus que traz a pureza, esse Jesus que liberta o cativo, que liberta das cadeias, ainda assim, e apesar de tudo isso que Ele já fez, Ele te procura, como Ele procurou aquela mulher. Ninguém percebeu aquela mulher, ninguém olhou para aquela mulher, e quem conseguiu olhar viu apenas uma impura, viu apenas uma indigna, viu apenas uma mulher qualquer. Mas Jesus olhou para a história daquela mulher, Jesus olhou para a vida daquela mulher, Jesus trouxe àquela mulher a dignidade que ela merecia, a dignidade que foi confirmada depois lá na cruz do Calvário, lá na ressurreição. Esse é o Cristo da fé. Esse é o Cristo que a igreja precisa pregar. Esse é o Cristo que nós precisamos resgatar. Esse é o Cristo que precisamos viver. Lá no começo do texto, no verso 25, dizia que era uma certa mulher. Sabe-se lá Deus o que Ele quer dizer com isso? Uma certa mulher, sem eira nem beira, sem história, sem consciência, sem estudo, uma mulher indigna. Mas esta mulher indigna, porque Jesus olhou para ela, porque ela tocou e porque Jesus olhou para ela. Aquela certa mulher, o texto diz no verso 34, que Jesus olhou para ela e disse: filha, filha. Nós não temos batismo hoje, né? Eu tenho 2 filhos. Minha filha tem 26 anos. Meu filho tem 20 anos. Mas quando eu olho para minha filha, quando eu digo filha, quanto amor emana dessa palavra. Você que é filho, você que é jovem,
Você que é jovem, alegre-se ao ouvir isso. Filho, filha, mas alegre-se muito mais, porque o Senhor Jesus te chama de filho, porque o Senhor Jesus te chama de filha. E é uma adoção, é um chamado. Aquela mulher que era a indigna, que era a desprezada, que era a quase nada. E é interessante que Jesus não faz assim, ó, vem aqui no cantinho que eu quero bater um papo com você. Não. Na frente de todo mundo, na frente de todos, Jesus dá dignidade para aquela mulher. Porque aquela certa mulher passou a ser chamada de filha. De filha. Jesus e a dignidade feminina. Jesus traz dignidade para aquela mulher. E o que pode dar dignidade para a mulher hoje, o que pode dar dignidade para você e para mim hoje, o que pode dar dignidade para os excluídos, a melhor mensagem para os excluídos que nós não podemos perder é a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele procura, porque Ele olha com um olhar amoroso. Ele olha para ela, chama de filha e Ele diz, a tua fé te salvou. Ao olhar para ela, ao falar com ela, Ele reconhece a história de força. Quando Ele diz, a tua fé te salvou, Ele está falando de toda a trajetória, de toda a história, de toda a caminhada de luta, de dor, de desprezo, de perseguição, de ignomínia. Toda a história daquela mulher. Jesus fala, eu sei quem você é, eu conheço sua história, e essa história te levou ao caminho da salvação. Jesus conhece a tua caminhada, viu? Jesus sabe da sua história. Jesus sabe da sua história e Ele não despreza a sua história. Ele não despreza a sua história. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe dos seus dramas. E Ele te chama para perto. E Ele te chama para perto para dizer assim, olha, vai embora. Mas não vai de qualquer jeito. Você veio de um jeito. Mas quando Ele olha, Ele diz, vai em paz. Imagine ouvir, vai em paz, do próprio Cristo, queridos. Já pensou ouvir a doce voz do Senhor dizendo, filha, tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Que maravilhoso saber que não importa a maneira como nós chegamos, não importa a nossa história, não importa a nossa realidade, nada pode impedir o agir de Jesus, nada pode impedir o que Jesus pode fazer na sua vida. E hoje Ele diz para você, você veio, mas vai em paz. E ao comemorarmos mais um ano de igreja, precisamos parar e pensar, o que é que nós estamos pregando? O que é que nós estamos pregando? Ainda é o Jesus de Nazaré? Se é esse Jesus libertador, isso vale a pena. Vale a pena essa trajetória. Vale a pena mais 20, mais 21 e muitos. Mas se temos deixado de lado o Jesus de Nazaré, pregando um evangelho falsificado, um evangelho de facilidades, um evangelho apenas de oportunidades terrenas, e não a paz de Deus, nós estamos no caminho errado. O que mais você precisa? Sabe, quando eu vou em aniversário de criança, as pessoas na igreja até sabem que eu vou falar isso, porque eu vou continuar falando. Pessoas às vezes pensam assim, nossa, eu quero que meu filho viaje o mundo, quero que minha filha seja doutora disso ou daquilo, eu quero isso ou aquilo. E eu digo assim, eu quero apenas uma coisa, que seja servo de Jesus Cristo. Porque se for servo de Jesus Cristo, tudo que vier a partir disso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Aí eu olho para essas crianças que estão aqui, que bênção ver essas crianças pequenininhas aqui. Os pais deviam estar preocupados, dizendo, não vou levar meu filhinho para a igreja de jeito nenhum, nem com o cumprimento de acanda não vou levar lá. Mas trouxeram no caminho do Senhor, na vontade do Senhor, e é isso mesmo. E os que vão batizar, é assumir a responsabilidade diante de Deus e da igreja, de educar essa criança para que seja servo do Senhor. Não se preocupe em torná-lo ou torná-la uma grande, sei lá o que nesse mundo. Mas dá testemunho de vida para que ela seja serva de Jesus. Porque o que vier daí é bênção
e é glória do Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Que Deus torne esta igreja cada dia mais uma igreja que trata a dignidade da mulher com o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que trata a dignidade do ser humano, que trata o excluído com o olhar de Jesus Cristo, com o toque de Jesus Cristo, com o poder do Senhor. Ao mesmo tempo, se hoje você se sente excluído de alguma maneira, se na sua história, de alguma maneira, existe dor, saiba que o Senhor conhece a sua história. Talvez não, com certeza, melhor do que você mesmo. Melhor do que você mesmo. E sabe o que você precisa? Talvez você esteja desesperado para arranjar um emprego novo, ou arranjar emprego, ou arranjar um bom relacionamento, arranjar isso ou aquilo. Você precisa de Jesus. A igreja precisa mais de Jesus. Duro dizer isso, né? Mas alguns especialistas estão dizendo que hoje o evangelho precisa ser pregado dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente, o evangelho de Jesus tem que ser pregado dentro das igrejas evangélicas. Que seja essa igreja um exemplo do poder, do amor e da graça do Senhor Jesus.